Estamos aqui novamente, continuando com a leitura do livro Leis de Amor. Esse livro teve a psicografia de Francisco Cândido Xavier, junto com Valdo Vieira, pelo espírito de Emmanuel. O tratamento das doenças e o espiritismo. Questão 1. O espiritismo pode contribuir para o tratamento das doenças? Resposta. A doutrina espírita, expressando o cristianismo redivivo, não apenas descortina os panoramas radiantes da imortalidade ante o grande futuro, mas é igualmente luz para o homem a clarear-lhe o caminho. Desse modo, desempenha função específica no tratamento das doenças que fustigam a humanidade, por ensinar a medicina da alma em bases do amor construtivo e reedificante. Nas trilhas da experiência terrestre, realmente, a cada trecho, surpreendemos desequilíbrios a se exprimirem por enfermidades individuais ou coletivas. Questão 2. Existe uma patologia da alma? Resposta. Mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos no corpo e na alma, quando não convertem de pronto em pábulo de loucura ou em sombra da morte. Questão 3. Por que acontece assim? Resposta. Isso acontece porque milhões de criaturas, repostas no lar, recapitulam amargosas e graves experiências junto àqueles que atormentaram outrora ou que outrora lhes foram implacáveis verdugos, metamorfoseados em companheiros que, às vezes, trazem o nome de pais e figuram-se adversários intransigentes. Responderam por filhos e mais se assemelham a duros algozes dos corações afetuosos que lhes deram o tesouro do berço. Carregam a certidão de esposos e parecem forçados em algemas duplas na pedreira do sofrimento. Fazem-se conhecidos por titulares da parentela e exibem-se à feição de carrascos tranquilos. Amigo, sabedoria é aproveitar as oportunidades de entendimento e nos libertarmos dos erros do passado através das atitudes acertadas na atual oportunidade. Fazer os outros o que desejamos que nos façam. Essa receita é sempre certa. Sempre vai dar certo. Questão 4. Como classificar o reduto doméstico, onde se reúnem sob os mesmos interesses, sob o mesmo sangue, os inimigos de existências passadas? Resposta. Do ponto de vista mental, os adversários do pretérito, reencarnados no presente, expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia que transfiguram um ninho familiar em furna, minado por miríades de raios destrutivos de azedume e aversão. Faço eu agora uma observação. Isso não é regra. Não são todos os nossos familiares que são nossos inimigos do passado. Muitas vezes são nossos amigos do passado que vêm nos ajudar, nascer por perto de nós para nos ajudarmos a vencer certas dificuldades. Certo? É preciso ter sempre em mente. O objetivo é pacificarmos-nos uns aos outros, porque estamos onde devemos estar para o nosso crescimento. Está sempre tudo muito certo. Nós é que não temos uma visão total do quadro em que estamos inseridos. Quinta questão. Qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Resposta. Diante dos conflitos familiares, surgem os princípios espíritas por medicação providencial. Sexta questão. Qual o ponto fundamental do socorro espírita nos males de origem doméstica? Resposta. Claramente, na educação espiritual e evidenciando a reencarnação, destaca o impositivo da tolerância mútua por terapêutica espiritual imediata,
a fim de que os pontos nevrálgicos do indivíduo ou do grupo sejam definitivamente sanados. Questão 7. Como classificam a doutrina espírita as pessoas difíceis da convivência ou da consanguinidade? Resposta. A doutrina espírita, proclamando o entendimento fraterno por medida inalienável, perante os ajustes precisos, cataloga os irmãos transviados na ficha dos enfermos, carentes de compaixão e socorro. Como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam as criaturas humanas? Resposta. Os ensinamentos espíritas, despertando a mente para a necessidade do trabalho e do estudo espontâneo, preparam a criatura em qualquer situação para a obra do aperfeiçoamento próprio e desvelando a continuidade da vida para lá da morte. Patenteiam o raciocínio de cada um que a individualidade não encontrará além túmulo qualquer prerrogativa, e sim a felicidade ou o infortúnio que construiu para si mesma através daquilo que fez aos semelhantes. Então, o que a gente entende? Que nós somos os construtores do nosso futuro, responsáveis pelas consequências de nossas atitudes, felizes ou infelizes, do presente, do passado e do futuro. Questão 9. A caridade pode auxiliar nas curas dos males humanos? Resposta. Fácil verificar. Assim que a doutrina espírita encerra a filosofia do pensamento reto, por agente preservativo da saúde moral, e consubstancia a religião natural do bem, cujas manifestações definem a caridade por terapêutica de alívio e correção de todos os males que afligem a existência. 10ª questão. Em que fórmulas essenciais se baseiam a terapêutica espírita? Resposta. Com os ensinamentos espíritas, aprendemos que os atos de bondade, ainda os mais apagados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas, e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para a supressão da dor e renovação do destino. Questão 11. Quais são os medicamentos do espírito? Resposta. Nas atividades espíritas, colhemos do magnetismo sublimado os benefícios imediatos, seja no clima do passe, sobre o influxo da oração, ou no culto sistemático do Evangelho no lar, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem de recursos mediúnicos esparsos no ambiente, a fim de propiciarem socorro à alma aflita ou às energias exaustas. Questão 10. Se abraçaste, pois resposta. Desculpe, continua a resposta anterior. Se abraçastes, pois, a doutrina espírita, perlustra-lhes os ensinos e compreenderás que a humildade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo são mecanismos do espírito, transformando lutas em lições, dificuldades em bênçãos, porque no fundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora que te flui a inspiração, ouvirás a palavra do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Obrigado, amigos, pela companhia. Eu os aguardo na última lição deste livro. Até mais.